Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Professor, na igreja onde eu ensino, depois que eu comecei a fazer os seminários, Sim. as pessoas em volta querem todo mundo fazer os seminários também. Que legal. Eles querem fazer o seminário, por quê? Porque depois que eu me dediquei assim, no estudo, eu também me dediquei mais na oração. Então a gente tem um período das madrugadas de oração e também temos um período também que meditamos na palavra. Então essa mistura, quando a gente vai para a igreja, então Deus faz coisas tremendas no nosso congregação, pelo poder da oração e pelo ministério da palavra. Então as pessoas elas estão assim, elas querem falar assim, eu não vejo a hora, eu estou orando a Deus. Você tem quantos anos já estudando aqui? Que legal. Quem tem mais 2 anos aqui também? Quem tem mais só para mim? A irmã já tem quanto tempo? Sim? Estudando? Mesmo tempo? A gente melhora muito, gente. Olha, a gente isso, e a gente vê o que é legal estudar, fazer teologia, estudar a palavra de Deus. É que também a gente vê o tanto como nos enganaram, o quanto que não nos ensinaram a palavra, o quanto nos... Por que não nos ensina? Por que não é ensinado na igreja? Essa é a grande realidade. Por que não, a gente não ensina essas coisas? Por que a gente até tem que pagar, né? Por que não tem que ser gratuito? Por que não é na própria igreja nossa, a sua igreja? Tudo bem que é diferente, mas por que... Eu até acho que isso aqui teria... Está lotada, essa sala está lotada, graças a Deus. Mas isso aqui era para estar pipocando aqui, um exemplo. De pessoas com fome de querer aprender. Porque na minha época ainda era mais difícil. Cada vez que eu aprendia isso aqui, eu voltava para casa mais feliz ainda para tentar colocar em prática. Isso era a coisa mais linda. Deixa eu ver quem falou? Pode falar. A homilética é a arte de falar, certo? E o senhor falou da responsabilidade de falar bem, de colocar as palavras adequadamente. E quando a gente leva para o outro lado, no caso da prática, de viver o que se fala. Porque às vezes eu percebo assim que tem muitas pessoas que falam bem, têm a postura adequada e tudo, mas de certa forma não vivem aquilo. Não é um certo conflito, O que o senhor acha desse... A regra da homilética, ela vai te auxiliar a falar, tá? Isso em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida. Agora, a tua comunhão com Deus, o conflito entre a prática, entre o sermão falado e a prática, aí somente com Deus. Somente com Deus. Tudo bem que a gente vive uma época em que está até difícil de você ouvir algumas pessoas entre o sermão falado e o praticado. Né? Então, eu até me preocupo com muitas pessoas que pregam muita santidade, que é sermão, e a prática da santidade diária no dia a dia, no cotidiano. Sabe? Agora, isso é um choque, né? Isso é paradoxal. Só que eu, humildemente falando, eu digo para você, eu nem toco nisso, porque isso aí quem vai julgar isso aí é Deus. Gente do mal falando, gente do mal pregando, gente destruidora pregando, gente que não é crente pregando, gente do inferno pregando, filho do diabo pregando, gente que é totalmente desviado pregando, está em cima de alguns púlpitos, mas eu não posso julgá-los, porque salvação é uma coisa que isso é com Deus, mas nós que somos ouvintes, dá para nós percebermos com um espírito de discernimento, quando algo é de Deus e quando não é. Porque a palavra não precisa da minha santidade. Exatamente. Porque eu prego e quem gera qualquer tipo de fé não é eu, nem minha vida. Ela contribui
para os domésticos da fé. Mas quem gera fé é a palavra pregada, quem salva é a palavra pregada, exatamente. Quem transforma é a palavra pregada. O efeito da pregação na vida do ouvinte é que gera. Por isso, na minha primeira aula que eu falei para vocês, como é bom. Até o final da aula eu quero alguém de vocês pregando aqui. E eu quero chorar lá do outro lado, eu quero um outro pregando, eu quero rir do outro lado. Ou então a mesma pessoa. Ao mesmo tempo, me faça rir e me faça chorar. Pode falar. Imagem mental, o que quer dizer isso aí? Imagem mental. Tá aqui? A ideia é a seguinte. Então deixa eu já ir para cá. Ok? A senhora fala? A senhora fala, né? Então tá bom. Tá. Você viu como é que eu falo? Toda vez. Você viu como é minha pergunta, né, gente? Não é capciosa, não. É só para perguntar mesmo, tá? Eu sei, irmão. Não é fácil, não. Não é como antigamente a nossa vida. Mas, mensagem é aquilo que o emissor transmite e a mensagem contém uma ideia, um código, um veículo e um método. Uma imagem mental é aquilo que você pensa, sabe? Uma imagem mental é você estar transmitindo a mensagem e você tem uma imagem já na sua mente desenhada da mensagem. Inclusive, do início, meio e fim. Você já tem um mapa dela, sabe? Por exemplo, o Vale do Oceano. Acabou aqui na mente. Tem uma imagem dela. Tem uma imagem dele seco. Tem uma imagem agora dele ressuscitando. Tem uma imagem dele andando. Tem uma imagem dele vestindo roupa. Tem uma imagem, sabe? Tem uma imagem mental do seu sermão. Você ter isso, porque aí te ajuda. E se der um branco, quem deu branco aqui já? Eu dou branco direto, que eu falo direto. Aí eu tenho que estar com tudo preparado, porque se der branco, você volta ali, volta cá. Aí você tem que voltar. Aí se você com imagem mental, você com imagem, aí não foge do seu subconsciente. Porque, irmãos, é duro você ver alguns irmãos quando dá um branco, alguns pregadores pregando, como quando dão branco, se perdem na mensagem, dá dó, né? Aí ele prega, ele vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Aí não consegue mais voltar, porque deu branco, não consegue mais voltar. Aí dá um branco, ele fica nervoso, ele vai pra cá, dá dó. Mas deu branco e ele não consegue mais voltar ao fio da mensagem. Nem todo mundo tem uma mente mega. Por isso que é bom você ter uma imagem mental da mensagem. Um sinal, um código, um sinal convencional, sabe? Ela é tipo um sinal. Ela tem que ser reta. Sinal. Internet, quando que fica ruim, quando o sinal começa a cair, não é triste? Imagina quando chega na ponta lá. Para quem está ouvindo. Veículo, instrumento ou um aparelho. A mensagem, ela é um veículo, ela é um instrumento. Ela é um caminho. E essa mensagem, ela vai como um veículo, com uma ideia, com uma imagem mental e ela atinge. A comunicação é isso aqui, Você pode sair aqui na imagem? Quem pode sair aqui de vocês dois? Quem pode sair aqui? Quem pode sair aqui na imagem? Pode sair? Pode sair? Quem pode sair? Pode sair. Você pode vir cá. Aí, isso aqui, vem cá. A mensagem, ela tem que ser acompanhada da ideia, do código, do veículo, do método, direto. Aí eu tenho que tirar, a comunicação é uma programação. A mensagem, ela é uma programação codificada em que você quer que a outra pessoa seja atingida ou não.
Estou pregando o evangelho, eu tenho que atingir outra pessoa. Então, eu tiro do meu cérebro toda essa codificação, a ideia, código, veículo, método, e transmito para essa pessoa sem ruído. Aí eu tiro da minha mente e coloco na mente dele. Captou? Aí sua comunicação chega no clímax. É quando aí você vai ter certeza que a mensagem chegou e que a outra pessoa entendeu. É quando você pega toda essa codificação que está aqui e transfere para cá. Aí essa pessoa aqui faz aqui, aí você faz para mim agora. Tira daí, tira da sua, entendeu? Não, a da sua. Tira da sua aqui e joga na minha. Acabou. Aí ele entendeu. Obrigado, viu, professor? É eu tirar o que está aqui, colocar na dele, ele entender, aí ele tira da dele e passa para a minha, ou passa para uma outra pessoa. Sem ruído. Então, então você tem certeza. Por isso que quando eu for pregar uma mensagem aqui, eu posso pregar uma mensagem dura, João Batista, posso pregar uma mensagem de amor e ser o pastor amoroso, posso pregar um João Batista e vocês me odiarem, posso pregar uma do profeta Isaías e vocês me amarem, e assim sucessivamente. Posso ser o bondoso. Mensagem tem para tudo. Vai depender da forma que você vai enviar o sinal. Esse é o problema da grande maioria dos pregadores. Não conseguem transmitir uma mensagem clara e objetiva. Pregue, fale para as pessoas entenderem. Amém? E o elemento da comunicação, o terceiro, é o receptor, é o ouvinte. Na comunidade evangélica, o emissor é o pregador, a mensagem é o produto apresentado, né? A homilética, ela vai ajudar o pregador neste aspecto. Bom, todos nós aqui pregamos, né? Todos nós aqui temos uma missão, que é pregar. Certo? Eu estou certo? Todos nós temos uma missão aqui de pregar? Sim, que seja oral, que seja música, que seja com texto, que seja com a nossa fala, que seja até com testemunho, que seja benigno, menos nesse modelo, com menos sanguíneo, menos sexual. Todos nós temos uma missão. Tem esse quadro bonito que representa ali o plano divino através dos séculos. Ele mostra exatamente algo, para mim, espetacular de quando se prega o evangelho. Ou seja, Deus sempre precisou comunicar a sua vontade. E ele contou com seres humanos para pregar o evangelho. Você já imaginou, gente? Seres humanos? Poderia ser anjos. Como ali na grande tribulação, vai ter momento que vão ser anjos, que vão estar ali anunciando. Você imagina se no meu lugar tivesse um querubim, um serafim, mas foi dado a mim e a você o privilégio de ser o pregador da mensagem da salvação. Anjo não tem misericórdia, tá? Apocalipse capítulo 20 ali, ó. Opa, peraí, eu passei aqui. Apocalipse ali. Anjo não tem misericórdia, não. Anjo prende, mata. Anjo, se você não se converte, o que é que o anjo faz? Mata. Tinha matado a metade da população. Se o anjo fosse pregar. Aí Deus falou, não, a missão eu vou dar para seres humanos. Eu morri pelos seres humanos. Deixa eu ver se é 18 mesmo, que a gente depois dos 20...
Abraão e Ló. Vê aí, Abraão, mulher de Ló, 18. 18. Ó, deixa eu ler aqui. Eu vou ler aqui, mas eu quero que vocês leiam, porque quero que vocês analisem um texto comigo. Depois apareceu-lhe o Senhor, né, letras maiúsculas, nos carvalhais de Manre. Estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Certo? Quantos varões tinham? Isso aqui eram 3 anjos. Agora vai no 19. O capítulo 19, versículo 1. E vim, eu quero que vocês leiam, porque às vezes a gente passa desapercebido, acaba não vendo. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Só isso. Por que lá tem 3 e lá tem 2? Olha só a missão dos anjos. Deus mandou 3, então não pode estar 3 ali e 2 ali. É porque anjo, quando tem missão de pregar o evangelho, os 3 anjos desceram, ó. Tá podre a cidade. Não é só Sodoma, não. É Sodoma, Gomorra, Admar. Eram umas 5 cidades. Foram destruídas, foram 5, só foi 2. Tá tudo, vai cair, vamos destruir tudo. É a ordem de Deus. Aí chega Abraão e diz: meu Senhor, se tiver 50, por amor aos 50. Anjo, tem misericórdia? Meu Senhor, se tiver 30, por amor aos 30, não destruirei. Meu Senhor, se tiver 20, não, por amor aos 20, não destruirei. Meu Senhor, se tiver 10, por amor aos 10, não destruirei. Meu Senhor! E quando esse meio aqui, que Abraão estava conversando com o Senhor, que aquele lá está com letra maiúscula, que aí é teofania, ele estava conversando com o Senhor. Os 2 foram lá, se apresentaram para Ló. Já estavam na frente. Esse senhor que estava conversando era Deus? Jesus. De forma teofânica. Deus aparecendo ao homem de forma angelical. Só num. É porque era um Senhor. E os outros foi e ele estava nesse Senhor, pedindo misericórdia para eles. Porque Abraão reconheceu. Os anjos eram para ele, os outros já. Não, os outros foram. Não, eles já estavam no carvalhais. Esse texto aqui, quando você lê, você vai ler texto aqui que ele vai dizer assim, que ele vai ter pressa, nós temos pressa. E a senhora falou uma coisa muito importante, que depois, no versículo 19, você vai ler um texto, depois que Sodoma e Gomorra e as outras cidades são destruídas, que Ló diz assim: ora não, meu Senhor. É como se os anjos pegassem ele e saíssem puxando, porque tinham pressa de destruir a cidade. E eles: ora não, meu Senhor. Olha eu aqui usando o meu corpo, tá vendo? O bom do pentecostal é que ele pode pensar o que ele quer, gente. É muito show, viu? Muito da hora. Passa umas coisas loucas na cabeça e você pode falar, né? E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-lhe e puseram fora da cidade. Tiraram e arrancaram. Tiraram de lá. Então, aqui tem muita coisa boa, que não estou ainda no momento de trabalhar texto com vocês ainda. Só preparando o sol. Por favor, por favor. Vamos preparar texto, a gente vai trabalhar sobre texto só na próxima aula. Então, para você ver a riqueza que tem nesses assuntos. Então, em meio a tudo isso aqui que eu estou falando, será se a homilética ela é importante? A homilética é... Gente, a homilética é a coroa da pregação.
A homilética é a coroa da pregação ministerial porque para ela converge todas as disciplinas teológicas. Prática, a pregação, o evangelho, a pregação do evangelho, principalmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é ruim em homilética pode ter certeza, convence pouco. Quem não é bom na arte de falar, na arte da persuasão, quem não tem um conhecimento de homilética, pode ter certeza, vai ter muita dificuldade no seu dia a dia na igreja. Por isso que, por essa razão, a homilética encontra-se ligada diretamente com a questão da eloquência, da capacidade, da inteligência da pessoa. A homilética é a arte de falar bem. É a arte de falar com elegância, elegantemente. Não está relacionado, ainda não estou falando de prática nem de unção. Está parando vocês ainda? Porque quando for falar de unção é só. Quando for falar de praia é só também coisa. Então eu estou falando mais teoria para depois nós irmos para a prática, porque eu quero ver também como que é vocês, como que seria vocês. Que bom seria que fosse outro curso de eu poder ouvir cada um de vocês, sabia? Esse elegantemente é saber colocar as técnicas. Eu posso falar as mesmas palavras sem te machucar, por exemplo. Eu trazer uma pregação sem ser. E tem pessoas que sabem ser arrogantes até com uma palavra boa. Uma boa pregação. Tem pessoas que não conseguem ser amáveis nem com uma pregação salvífica. Tem pessoas que não conseguem atingir. Tem pessoas que, através da sua pregação, não conseguem sucesso na salvação de almas, que é o propósito da homilética. É o propósito da homilética, salvação de almas, por causa da forma que fala. Eu vou te falar um exemplo de uma coisa que aconteceu na minha família. Foi quando, alguns anos atrás, uma irmã minha se converteu. A primeira coisa que ofereceram para ela foi uma calça, uma saia. Separa ela ali, agora ela faz parte da nossa família, ela é irmã nossa. Essa roupa aí, ó, com essa calça aí, não dá desse jeito. Não. Deram uma calça para ela. É uma saia. Desculpa, deram uma saia, perdão. Minha irmã chegou, falei, oxe, então eu vou ser crente e eu vou ter que ser obrigado a usar saia. Primeira coisa, não tenho nada a ver com isso. Eu uso óculos, não tenho nada a ver com isso. Eu uso terno, não tenho nada a ver com isso. Eu uso sapato, eu uso remédio. Eu uso uma filosofia aqui, tá? Então, usar calça não é o problema. O problema é eu fazer da santidade a calça. Então, perdeu ela na época. Então, a pregação foi até boa. Ela falou, eu até me converti. Mas aí depois, não deu. E pessoas que forçam o apelo, que não sabem fazer o apelo, né? O apelo constrangedor. Aí você não tem coragem de trazer um amigo seu para ir na sua igreja, porque você vai saber que ele vai ser constrangido. Fica tão ruim, tão chato. Alguns pastores não sabem dar honra, não sabem que a pessoa mais importante ali não sou eu, por exemplo, que sou convertido, né? É aquele que não é convertido. Então nós invertemos os valores morais e homiléticos, né? Porque o valor homilético na questão da pregação está no convencimento da pessoa, da alma, da convenção ao cristianismo. É usar a elegância eclesiástica na homilética. Então, vamos. Então, só para me encerrar. A pregação principal é um meio de comunicação entre Deus e o homem. É o mais importante do que uma página escrita. Vem aí vocês. Nem vou terminar. É mais importante do que? Como é que é?
que aconselhamento ou cerimônias religiosas? Ponto final. Porque a pregação é o principal meio de comunicação entre Deus e o homem. A comunicação é mais importante do que a parte escrita, um aconselhamento ou cerimônias religiosas. Quando você convence na pregação, tem pregações que você ouviu há 20, 30 anos que você não esquece até hoje. E aquela mensagem te convenceu a mudar alguma coisa, automaticamente que quem pregou nem sabe que você mudou. Você nem sabe por onde a pessoa, mas a mensagem falou com você, transmitiu, mudou o rumo da sua vida. Aquela mensagem que você ouviu, porque Deus falou com você e aquela mensagem, e alguém falou assim, ó, não fume, para de fumar, para de fumar, para de fumar, para de fumar, para de fumar. Você nunca parou. Foi um dia, alguém trouxe uma mensagem tremenda, você parou de fumar. Você pecava, todo mundo te aconselhou, não peque. Tu continuava pecando, veio um dia uma mensagem, uma bela pregação, você, sabe, uma comunicação, você parou, sabe o poder? Usa esse poder que Deus te deu, que é o poder da fala. E Deus ainda te deu esse aqui, ó, esse instrumento, a espada do Espírito, para você usar. Então, quando subir num púlpito, por favor, respeite a palavra de Deus e pregue a palavra, e o ouvinte principalmente. Pregue a palavra e convença o ouvinte. Mexa com o ouvinte. Se não, meu conselho, fique sentadinho. Uma honra. Ser um pregador é uma honra que Deus dá ao ser humano, que requer da parte do candidato. Eu vou colocar uma placa ali. Procura-se pregadores como Paulo, Pedro, Tiago, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, como Amós, como Obadias, como Miqueias, como Naum, como Abacuque, como Sofonias, como Ageu, como Zacarias, como João Batista. Nesse sentido aí, de uma procura de um pregador, se espelhando em que exatamente? Na forma da pregação, no caráter, no que exatamente? Se espelhando, pode ser, na realidade, pode ser se espelhando no modelo cristocêntrico, modelo de Cristo. Porque o maior dos pregadores, o príncipe dos pregadores, foi Jesus. Foi Jesus. Então, quando eu falo assim do candidato, e eu falo procura-se, mas esse candidato ele não pode querer ser, sabe? Querer ser a outra pessoa ou imitar. Eu já quis imitar muito no início, quando comecei. Na minha época só tinha Napoleão Falcão, Gisel Gomes. Na minha época era Gilvan Rodrigues e Decaso Takayama. Entendeu? Aí depois foi vindo os outros, então não tinha muita gente, era só esses mesmo. Hoje está expandido, mas totalmente minha cabeça também é outra, né? Mas eu tentei no início imitar e me dei mal, né? Eu tentei imitar o Napoleão. Não, eles continuam do mesmo jeito. Mesma forma. Não, mesma forma. Eles continuam da mesma forma. O Napoleão Falcão, ele respeita muito essas regras. Alguns aí, pregadores da mídia, ele não respeita muito. É porque quem tem chamado, né? Uma coisa que eles respeitam o chamado, aqui, ó, chamado, e tem uma coisa que está aqui, ó, são dependentes de Deus em relação à manifestação do Espírito Santo. Então,
ele até hoje tem o mesmo modelo, mesmo com mais de 35 anos de ministério. Né? São pregadores que vivem pregando o evangelho. São da época que se reuniam juntos em hotel e dormiam em uma cama sem nada. Então, naquela época. E eu aprendi naquela época mesmo. Eu aprendi que teve uma época que eu quis ser aí não deu, teve uma época que eu quis ser Napoleão, aí não deu certo. Aí eu mudei, fui ser Hidekase Takayama, também não deu certo, eu não tenho cara de japonês. Aí depois eu tentei ser Gesiel Gomes, também não consegui. Mas mintei, né? Porque Deus. Também não deu. E teve outra vez que eu tentei ser eu falei aqui agora há pouco, o Gilvan, aquela foi. Também não deu certo. Até eu entender que eu tinha que ser eu mesmo. Um pregador muito conhecido que já faleceu, o conta a história dele, justamente isso que você está falando, que ele tentava muita gente. Né? Aí ele percebeu que ele sendo ele mesmo, natural, ele começou a pregar só no seminário, né? Ele só pregava estádio. As cruzadas, né? Então, no caso do Billy Graham é exatamente isso. Esse é o grande dilema, até que eu vou falar aqui para os novos que estão começando. A questão da pregação, eu lembro de um homem que disse assim: Senhor, eu quero ser como Pedro, pregar como Pedro. Aí, no outro dia, ele foi orar. Aí ele leu que Pedro negou Jesus. Falou, não, Jesus. Não, Senhor. Ser pregador que nem Pedro, eu não quero. Traidor. Senhor, eu quero ser um pregador como... Sabe quem? Eu vou escolher aqui uma pessoa. Sansão. Homem forte. Quero ser um pregador como Sansão. Chamado desde o ventre da mãe. Aí no outro dia ele leu que Sansão tinha uma caidinha por mulher, ele não conseguia ver mulher, nem das outras tribos, que ele já pegava e ia para o outro mundo. Ele falou, não, Sansão é desobediente, Sansão gosta, o problema dele é mulher. Não quero esse problema de ser mulherengo, não. Pregador mulherengo não pode ser. Não pega bem pregador mulherengo. Aí, também, mas é tudo, Sansão Aí, Sansão, ele falou assim, não quero ser como Sansão não, porque Sansão tem esse problema. Sabe quem que eu quero ser da Bíblia? Eu quero ser como pregador como Davi. Davi era o cara. Aí no outro dia ele leu que Davi mandou matar, pegou, falou, não, assassino não quero ser que nem Davi não. Sabe uma coisa, senhor? Quero ser como Salomão, sabedoria, inteligente. Eu amo sabedoria. Quero ser um pregador inteligente. Aí depois ele lê na Bíblia que Salomão também tinha um problema. Era mulher, era 1000 no total. Aí um dia ele falou assim, sabe um dia que eu quero? Eu quero ser um pregador como... Sabe quem, Senhor? Eu quero ser como o Senhor. Aí ele pegou... No outro dia ele leu. Ele leu aqui que Jesus morreu. Lê na Bíblia que Jesus morreu. Ele vai ao Gólgota, sofre, apanha, é chicoteado, apanha no rosto. Na minha terra fala na cara. Foi chicoteado, humilhado. Ele falou, não. Eu não dá para ser pregador, para apanhar, ser humilhado por ninguém, não. Senhor, não tem personagem na Bíblia que dê para me ser pregador como esses tais. Aí o Senhor, em uma noite, se revela para ele e fala assim, meu filho, por que você não é você? Por que você não é você? Seja ninguém não. Não imite ninguém não, seja você.
eu vou te usar nas tuas limitações e na tua sabedoria. Se você puder aperfeiçoar, aperfeiçoe, que eu vou te usar na forma que você for melhorando. Agora, seja você mesmo. Não vai ter ninguém perfeito para você. Inclusive, a Bíblia é o livro que conta a imperfeição de todos os pregadores. O ápice e também conta a decadência. Nunca vi um livro tão sensacional como a Bíblia. Ela fala do melhor e fala também que o cara que errou. Ele fala do melhor rei, do rei que semelhante a ele, só Jesus, Davi, excepcional, e também fala de todo o fracasso, do detalhe. Pode falar. Também interessante também que se for para a pessoa se espelhar em outra pessoa que está analisando, não precisa ter. Está chamando aquela pessoa porque ela é diferente da outra, não pode ser igual a uma necessidade. É que tem uma tendência, nós somos tendenciosos a quando começar, ver alguém e querer e fazer um download de estilo, sabe? E não dá, porque o teu temperamento é um. Às vezes, por exemplo, não adianta você querer que eu seja eloquente ao extremo, sendo que às vezes o meu temperamento não bate para ser eloquente. Tem pessoa que não dá para ser eloquente. Às vezes a pessoa não abre a boca para dar um glória a Deus em um culto pentecostal e você reclama dele. Talvez ele é mais pentecostal, ele é mais espiritual do que você. Ele não tem essa eloquência para num culto tá dando glória a Deus e aleluia. Mas por dentro ele está ali meditando. É o comportamento, é o temperamento daquela pessoa. Aí quando um pregador olha e falou, fecha os olhos, não dá glória a Deus, senta cru, aí dependendo do pregador. Sabe, é uma coisa, isso não é legal. Chamado. Pregador, pregar é uma honra, tem que ter chamado, tem que ter vocação. É necessário que você seja vocacionado. Vocacionado, tenha disposição. Como é que está escrito ali? Para servir? Não, isso está errado. Quem escreveu isso aí está errado. Não pode. Então, quer dizer que... Não pode. Então, quer dizer que eu tenho que ser vocacionado ao ministério e eu tenho que ter disposição para servir. Servir ao meu ministério, servir ao meu pastor, servir à minha igreja. É isso, gente. Quem não serve para servir, não presta para pregar. Afinal de contas, a gente já nasce com a vocação ou adquirimos ela? Olha aí, você me fez uma pergunta difícil, hein? Porque não tem lógica. Porque se é para todos pregar o evangelho não dá para... Aí você fez outra pergunta. A questão do todos pregar o evangelho é missão. Agora, essa pregação homilética e púlpito é do vocacionado, da pessoa que se sente chamado para isso. Nasceu para isso. Talvez não. Não. Tem pessoas que não precisam nascer. Fazer uma oração assim, ele pode orar assim, Senhor, desperta em mim o chamado do Senhor na minha vida. Às vezes ele não sabe dizer. Ele não tem conhecimento, né? O chamado do Senhor, o que é que Mateus diz? Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver. O pregador, acima de tudo, é uma testemunha. Atos 1, 8. E Mateus, Timóteo, Lucas, e pregai o evangelho a todas as criaturas. Agora, no altar em que sentido? O novo convertido? Para ele despertar? Ele, tipo assim, às vezes ele pergunta, será que meu chamado é mais assim de louvor? Agora, entendi. Agora eu vou falar uma coisa para você. Você fez a pergunta legal. Boa, importante. Eu vou te falar de experiência, tá bom? Você leva, às vezes, tempo para descobrir qual é o teu chamado. Por isso que algumas pessoas copiam. Querem copiar. Tem pessoas que não têm vocação, não têm chamado. Vocação.
Porque você sente o desejo de querer, de fazer, de estudar, de se preparar. E tem outras pessoas que demoram para descobrir isso. É você ter o discernimento. Ué, para nós, mas não é. Acaba lá, ai meu Deus do céu, vai, tá bom, todo dia. Fale. Isso, deixa, é importante, fala. Só que, tipo assim, eu sentia que realmente era, mas eu não queria isso pra minha vida. Eu comecei a orar para Deus, para me despertar para a palavra, porque a palavra age no meu coração, sinto vontade de colocar ela para fora, é que eu aprendo. E assim Deus foi abrindo porta, como aqui agora, como outras escolas para mim também no aula. Até no particular, junto com meu pastor, assim, com meu esposo, Deus foi abrindo essa porta para mim. Então eu posso entender que Deus abriu o meu chamado para a mensagem? Não. Deus não abriu o teu chamado. O chamado é para todos. Tá? Você simplesmente teve revelação de... Não existe isso de dizer que o seu dom é A, B... Vou até ser sincero aqui com você. Não existe porque isso é pessoal, é individual, intransferível. Você pode ser uma grande pregadora, ele não. E o inverso, como no meu caso. A minha esposa, se der o microfone, ela não fala. Ela não fala. Como pode ser inverso, ela não gosta. Eu já tenho uma esposa que não gosta de falar. Eu já tenho um filho que já faz 3 anos aqui de faculdade e em administração ele fala e é um dos líderes da classe, meu filho. Esse aqui. Então, pode ser que foi natural, como pode ser que a vida inteira está aqui vivendo isso daqui. Mas no seu caso, você está procurando, você sentiu, Deus tocou no seu coração, você sentiu o chamado, que é para todo, mas você está se aperfeiçoando, você está procurando. Você adquire a questão que eu falei. Está para todos. Sim. E ela é aperfeiçoada com o quê? Com os estudos, com a preparação, com aulas teológicas, aí você vai evoluindo. Tá? Porque se você não quiser, você não é obrigado a ficar pregando em púlpito, ninguém. Mas, se for pregar em púlpito, tem que ter um chamado específico, que é totalmente diferente de pregação. Hã? Isso. É bom a gente tratar. Vocês não vão apertar lá de novo? Sim, é totalmente oposto ao chamado pastoral, chamado de evangelista, de diácono, de presbítero. Essa vocação é outra. Agora, o pregador, que eu quero chegar nesse item aqui, que é o pregador moderno hoje, que é subir num púlpito, pregar. Aí eu quero tratar sobre a questão de vocação. Hã? Isso, entre lá. Aí você me fala. É meu site. Tá bom? Aí a gente trata na próxima aula sobre chamado e vocação. Próxima aula, chamado e vocação. Deixa eu ver aqui. Aí nós tratamos sobre chamado, vocação e as características de um pregador. Tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a cada aluno. Continue dando inteligência, sabedoria, que o Senhor guarde todos. No nome de Jesus. Amém.